Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 22. Eu gostaria de ler do versículo 2 até o 14. E o título está escrito: A Parábola das Bodas. Eu quero meditar nela para nossa edificação. Está escrito assim. Eu vou ler também o versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, à saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, pessoal, Jesus contou essa parábola para poder explicar para os seus discípulos algo sobre o reino de Deus, e para eles também terem entendimento do que estava acontecendo e do que já aconteceu. Aqui fala que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, ou seja, é uma festa de casamento. Bodas quer dizer casamento, festa de casamento. E ele, o rei, mandou o convite para os seus amigos, para eles irem a essa festa. Só que os seus amigos rejeitaram o convite. Depois, o rei ficou sabendo disso, ele enviou outros servos para convidar novamente seus amigos para eles irem a essa festa, a festa de casamento do seu filho. Só que os convidados, eles rejeitaram o convite. Um foi para o campo, cada um inventou uma desculpa e para não aceitar aquele convite. E outros servos e outros convidados, além de rejeitar o convite, ainda matou um bocado dos servos daquele rei que saiu para convidar eles, matou alguns e rejeitaram o convite. O rei ficou sabendo disso, ele se encolerizou, ficou triste, e ele enviou outros servos dizendo: Olha, tudo está preparado, meus bois e cevados já estão mortos, já está tudo preparado. Ide para os caminhos e convida todo mundo que vocês encontrarem, para que eles venham à minha festa. Vocês podem convidar todo mundo, tanto bons como maus, porque eu quero que a minha festa esteja cheia de convidados. E assim os servos saíram e obedeceram
a ordem do rei, do seu senhor, e fez o convite para as pessoas. E no dia da festa, o rei saiu para ver os convidados, e lá estava uma pessoa que não estava vestido, trajado com veste nupcial. Então, ele foi questionado, ele se emudeceu, o rei mandou pegar ele, amarrou ele de pés e mãos, e ele foi lançado nas trevas exteriores. Ali diz a Bíblia, haverá pranto e ranger de dentes. O rei dessa história, dessa parábola, é o próprio Deus. Os convidados é Israel, o povo de Israel. Quantas vezes Deus enviou os seus servos, os profetas, e pregou para Israel consertar o seu caminho, porque Deus tinha um plano para salvar Israel. Só que Israel sempre rejeitou os seus servos, sempre rejeitava os profetas que Deus enviava, inclusive matava alguns deles. Quantos profetas de Deus que foram mortos, sendo enviados à nação de Israel para pregar para eles? E eles rejeitavam os servos de Deus e até matava eles. Essa boda, esse casamento era a salvação de Deus para Israel. Aí quando foi um dia, Deus enviou outros servos, e do mesmo jeito Israel rejeitou os outros servos e mataram novamente, inclusive Jesus, que era o próprio filho, aquele que ia casar, o dono do casamento, o noivo. Inclusive Israel rejeitou tanto que até matou até Jesus, que foi o filho do rei que o rei mandou para convidar Israel. Depois que Deus ficou sabendo disso, que eles rejeitaram os servos e mataram, tal, como aconteceu com Jesus, os apóstolos, Pedro, Paulo, João, Tiago, se você vê como que eles morreram, como que eles foram mortos, tudo Israel que rejeitou eles. O que acontece? Depois que Jesus, antes dele ser elevado aos céus, depois que ele ressuscitou, ele disse para os seus discípulos: olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E a partir daquele momento, os discípulos saíram pregando o evangelho, e os homens de Deus, os servos de Deus, saíram pregando o evangelho, e o evangelho está sendo pregado até nos nossos dias, até nos dias de hoje. Quando você vê alguém pregando o evangelho, esse é um servo de Deus que está convidando as pessoas para ir a essa festa, que é a salvação que há em Jesus Cristo. E quando Jesus voltar para buscar a igreja, vai ser o dia das bodas do Cordeiro, que vai acontecer lá no céu. E graças a Deus, os servos de Deus, eles têm obedecido o ID de Jesus, o ID de Deus, eles têm pregado o evangelho, e muitas pessoas, graças a Deus, têm aceitado o convite. Muitos rejeitam, como fez Israel, mas muitos têm aceitado. E aqui a gente vê no final dessa parábola que no dia da festa, da boda do Cordeiro, do filho do rei, o rei entrou para ver os convidados, e ele viu que tinha um lá que não estava trajando com veste nupcial, veste de casamento. E aí o rei foi e questionou a ele porque que ele não estava vestido de veste nupcial. Aí ele pegou e emudeceu. E ali fala que o rei pediu aos seus servos, pegou ele e amarrou ele de pés e mãos, levou ele e jogou ele nas trevas exteriores. Ali diz a Bíblia, haverá pranto e ranger de dentes. Esse que não estava vestido de veste nupcial são aqueles que recebem o convite e vão para a igreja, aceitam Jesus como Salvador e passam a ser discípulo de Jesus,
Só que são aquelas pessoas que não obedecem ao Evangelho. Eles estão infiltrados dentro da igreja, são discípulos de Jesus, são seguidores de Jesus, só que eles estão vivendo uma vida de pecado. Essas pessoas, eles não estão com veste nupcial. E no dia, na volta de Jesus, essas pessoas vão se surpreender. Quando o rei entrar na festa para ver os convidados, vai ver que essa pessoa não se preparou o suficiente, não praticou a justiça, que não se vestiu de roupa nupcial, que seria, no caso, veste de justiça, não praticou a justiça, não obedeceu o Evangelho do Senhor. Naquele dia vão ser surpresos e vão ser lançados pelo servo de Deus, no caso os anjos, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Você que está ouvindo essa palavra, eu creio que você entendeu, o convite ele é feito para você também. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, esse convite ele alcançou você também. E você deve receber Jesus como seu Salvador e se preparar para a volta de Jesus, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja para essa festa. E quando Jesus voltar para buscar a igreja, que você esteja trajando vestes nupcial, que você vá para a igreja, que você obedece a palavra de Deus, o Evangelho, para você naquele dia não ser surpreso, porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, só que não obedece a palavra de Deus. Vai na igreja, ouve a palavra, quando volta para casa esquece de tudo e faz o que quiser da sua vida, acha que não tem importância, está no pecado, rejeitou os mandamentos do Senhor porque não está obedecendo, não está praticando. Só é santinho quando está dentro da igreja, saiu para fora, misericórdia. Essas pessoas vão ser surpreendidos naquele dia, porque eles não estarão de veste nupcial, serão lançados nas trevas exteriores. Eu deixo o convite para você buscar Jesus, receber Jesus como seu Salvador e se preparar para que naquele dia seja tudo bênção para você. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.